Vamos brincar de índio, eu sou o cacique, você é meu par. Vamos fazer barulho. Não, não é essa música não. Oi, Mucará, Verdade. Olá pessoal, eu sou a Isabela Mendes, professora de História, e hoje a gente vai falar sobre o Dia do Índio. Apesar desse vídeo provavelmente não sair no Dia do Índio, é abril, ainda é o mês do índio e a história é a mesma. Então vamos pro vídeo. Bem, 19 de abril foi aceito como Dia do Índio no Brasil no governo de Getúlio Vargas, com a Lei 5.540, se eu não me engano, em 1943. Mas essa data ela já vem sido sugerida bem antes, em 1940. Teve um congresso indigenista no México, em que era para se discutir as pautas da questão do índio, o índio interamericano. Por isso o nome do congresso era Indigenista Interamericano. Desculpa se eu estiver embolando a língua, mas está escrito aí. Bem, mas essa data ela foi escolhida justamente porque os índios que eram para ser representados nesse congresso resolveram boicotar o congresso. Mas boicotaram o congresso porque eles não se sentiam representados. Era o quê? Era homem branco instituído no congresso para falar de índio e eles não queriam ser só apenas marionete naquele sistema do homem branco. Quando eles resolveram ir, chegar lá, bater o martelo e falar o que eles queriam e como eles deveriam ser representados, foi já no andar do Congresso, que já era no dia 19 de abril. Eu não lembro qual foi a data que era para ter começado o Congresso. Acho que era 12 ou era 15, não lembro. Enfim, quando eles decidiram ir, era 19 de abril. Por isso essa data foi escolhida pelos líderes indígenas como a data do Dia do Índio. Foi por isso que surgiu o Instituto Indigenista Interamericano, que de início o Brasil também não fez parte, mas ele veio fazer parte lá com a intervenção do Marechal Rondon, para que o Brasil fizesse parte. Marechal Rondon, para quem não sabe, foi um lutador pelas causas indígenas. Ele era um engenheiro militar, sertanista, e que lutava pelas causas indígenas. Inclusive foi o primeiro diretor de serviço de proteção índio que teve aqui no Brasil, e também fomentou a criação do Parque Nacional do Xingu. Já sabendo sobre isso, a gente vai voltar um pouco na história. Quando a gente fala desde o processo de colonização, desde a invasão dos portugueses aqui no Brasil, de 1500 até 1970, a gente tem uma queda muito drástica do povo indígena. A gente tem uma perca dessa memória, inclusive cerca de etnias inteiras foram dizimadas, das quais a gente não conseguiu nem classificar, nem saber qual eram os costumes. Então a gente teve uma queda, apesar de ter tido várias leis para que essa dizimação fosse impedida, mas nenhuma foi efetiva, nenhuma realmente visou a qualidade de vida do índio como ser humano. Ou ele se adequava aos costumes do homem branco, ou era dizimado, ou ele precisaria fugir. A gente vai ter um olhar mais como ser humano para os índios em 1991, que o IBGE ele passa a contar no censo a população indígena. E de 1991 até os anos 2000, a gente vai ter um acréscimo na população, que vai passar de 0,2% da população brasileira para 0,4% da população brasileira. É um aumento? É significativo? É muito? Não, não é muito. Lembrando que já foi 100%, 0,4% é bem pouco. O censo demográfico que a gente tem é um censo de 2010, que é o tanto que a gente encontra no IBGE como no site da FUNAI. Inclusive a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio Brasil, ela foi criada em 1976, ou foi 67? Foi 67. Em 1967, ela foi criada com o intuito de preservar a cultura do índio e lutar pelas causas do índio. E essa mosquinha que vocês ouviram aqui também foi encontrada no site da FUNAI. Vou deixar na descrição do vídeo o site, que vale a pena dar uma olhadinha lá também. Tem música, tem falando sobre os territórios, tem muita coisa interessante. Vai lá dar uma espiada. Voltando aqui falando sobre o censo demográfico. O censo demográfico mais recente, como eu falei, que a gente tem aqui é de 2010. Deixa aí no quadro para vocês darem uma olhada. Cerca de 190.755.799, que é a população total do Brasil em 2010. Apenas 817.963 são indígenas.
E desses, 502.783 vive na zona rural e 315.180 na zona urbana. Eu trouxe aqui também a Constituição para mim ler para vocês aqui o artigo que se refere às questões de índio, que é o 231, para me ler para vocês o que a Constituição traz sobre isso. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, é garantido o índio que eles têm o direito sobre suas terras originárias, porque eles estavam aqui antes da gente, e também é garantido os costumes e crenças, porque muitos dos projetos que vinham sendo desenvolvidos para os índios era como integrar eles na sociedade e não respeitar a forma com que eles vivem. E hoje é lei, ainda é lei, que se respeite a forma que eles vivem, tanto os índios que vivem na zona rural como os índios que vivem na zona urbana. Eles também podem exercer sua livre religião, seus costumes e etc. E quando a Constituição fala aqui sobre índios, não entenda mal quando a gente fala de índio, não quer dizer apenas uma característica, não quer dizer apenas uma etnia, uma língua e um costume. Aqui a gente está abarcando uma gama de etnias e costumes. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje a gente tem cerca de 305 etnias diferentes de índios, então não é um modelo único. E 274 línguas diferentes, então é muito diversificado. Lembrando que a gente tem etnias que foram totalmente dizimadas, se perdeu. Então temos costumes diferentes, hábitos diferentes, apesar de a gente classificar como índios, eles não são unânimes, eles não são iguais, eles não têm os mesmos costumes, as mesmas formas de viver. E onde é que esses índios se encontram aqui no Brasil? Também no site da FUNAI eu peguei essa figura que vocês estão vendo aí, que a maior parte desses índios eles estão localizados no norte, tanto pelo processo de colonização do Brasil, como a gente vai estudando em história, que eles vão se refugiando mais ao norte, que é o processo que é menos ocupado pelos portugueses, e nordeste, centro-oeste, sudeste e por último no sul. No que se refere ao nordeste, que é a pauta principal aqui do nosso canal, 25,5% se encontra na Bahia, acirrada aí com a Bahia também em Pernambuco, logo após Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, e bem no finalzinho aí a gente vai ter Piauí e Rio Grande do Norte. No Piauí a gente vai ter cerca de 1,9% dessa população do Nordeste está no Piauí, então é bem pouquinho. Essas modalidades de terras que a gente vai encontrar, as classificações que a gente encontra de terras indígenas, elas são classificadas entre 4 modalidades, como terras indígenas tradicional ocupadas ou reservas indígenas, terras nominais e interditadas. É curioso quando a gente fala sobre essas modalidades, porque por causa disso se tem a ideia de que no Piauí não tem índio, porque se você for procurar tanto no site da FUNAI como no IBGE, você não vai encontrar nenhuma dessas características no Piauí. Não tem nenhuma demarcação de terra indígena no Piauí, é o único estado que não tem demarcação de terra de índio no Piauí por nenhuma dessas modalidades. Mas isso não quer dizer que no Piauí não tenha índio. Isso fomentou tantas discussões que se tem um projeto também que eu encontrei, inclusive na rede social do Humaniza SUS, que é uma rede social de funcionários do SUS, mais especificamente na página do Epifânio Neto, um projeto que visa trazer assistência de saúde para os índios do Piauí. E segundo esse projeto, que vem com um nome bastante interessante, que é o Piauí Tem Índio Sim, segundo esse projeto, cerca de 1,9% dos índios do Nordeste estão no Piauí, que dentro desses 1,9% eles fazem parte de 2,2% da população do Piauí, e eles se encontram em 26 em 26 municípios do estado do Piauí. Inclusive, pode até ter comunidades indígenas próximo de vocês aí, na região em que vocês moram, e vocês nem estão sabendo. Para você ter ideia, eu não classifiquei aqui todos. Para quem tiver curiosidade, como eu falei, tá aqui na descrição do vídeo para dar uma olhadinha. Em Piripiri a gente vai ter uma comunidade indígena que são os Tabajaras e Taquatira. Inclusive eles têm uma associação em Piripiri, a Associação Itacoatira. Também a gente vai ter em Lagoa do São Francisco, que é em Nazaré.
os Tabajaras Tupi. Vai ter também Pedro II em Brasileira, os Codó Cabeludo. E também Santa Filomena, os Gameleus. Em Queimada Nova, os Cariri. E entre outros. Esses índios eles não são aldeados, por isso que vocês não vão encontrar nas demarcações de terras como indígenas no Piauí. Como eu já havia falado, Piripiri a gente tem essa associação que esse povoado ele fica no bairro, não sei se é bairro ou é zona, bairro Floresta, em Piripiri. Em 2006, a Interp, que é o Instituto de Terras do Piauí, eles cederam um espaço para que eles pudessem construir sua CASAI e também o Museu do Piauí. CASAI, para quem não sabe, é a Casa de Saúde do Índio. Só que até então não foi construído. Eu sei que em 2016 foi construído uma oca, mas o museu ainda não foi construído. Existe um projeto, a intenção, não sei porquê, não sei te dizer por que ele ainda não foi construído. Mas existe a intenção e existe o espaço já para isso, apesar de fazer muito tempo. Outra coisa também bem interessante é que todo mês de abril a gente tem uma semana que é comemorada a Semana do Índio, em Teresina, no Museu do Piauí, Museu Odilon Nunes, que fica no centro de Teresina. Tá aí o endereço para vocês conferir. Então toda semana, por volta do dia 12 até o dia 19, as datas mudam, dependendo do ano, também dependendo de qual período ela caia, o dia 19 de abril. Essa data... Minha cachorra... Essa data ela muda, mas desde 2003 a gente tem a Semana do Índio, onde temos apresentações, temos palestra, temos divulgação, discussões sobre temáticas indígenas do Piauí, e é bastante interessante. E o melhor de tudo que é de graça, não paga nada, vale a pena assistir. Esse ano provavelmente, nesse ano não tem, né, por causa do coronavírus. Mas se a gente não tiver de quarentena até próximo ano, provavelmente próximo ano vai ter. Outra coisa também bastante interessante, todo ano acontece o Fórum Nacional de Museu do Índio no Brasil. Cada ano acontece num estado diferente. E o terceiro, que aconteceu em 2017, aconteceu aqui no Piauí. Justamente para mostrar que no Piauí, apesar de não estar ali no mapa, mostrando que tem território indígena, existe índio, para trazer essa temática para cá, para fortalecer esse movimento, para divulgar. Então teve esse congresso aqui, apesar de não ter o museu, apesar de ser bem precária a discussão de índio, trouxeram esse movimento para cá para poder respaldar, para poder trazer essa discussão para o Piauí. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem curtinho para falar um pouco sobre o Dia do Índio. E lembrando que essa data, como a maioria das datas, elas não são criadas para cunho comercial, não é para comprar cocá, não é para comprar tinta guaxa e sair cantando musicazinha de índio. Essa data é uma data de reflexão, é uma data para se pensar. Por que os nossos índios foram dizimados? Por que nossos índios continuam sendo mortos? Por que suas terras estão sendo desocupadas? Por que eles são forçados a integrar a sociedade? Se não integrar, eles não vão ter direito às suas casas. E procurar discutir sobre isso. Não procurar fazer com que eles entrem à força nos nossos costumes, mas respeitar. É uma data que você pensa muito nessa questão de respeito. Você gostaria de ser obrigado a viver na floresta? Ele também não gostaria de ser obrigado a viver aqui, mas se quiser viver aqui, também pode. É uma escolha. A lei protege ele, independente das suas escolhas. E lembrando que tem uma PL aí do Poder Executivo para poder se apropriar das terras indígenas para mineração. Lembrando também que mineração é destruir tudo que está em cima para poder tirar o que está embaixo. Não dá muito se aproveitar. E ela não é inconstitucional, ela está prevista na Constituição, mas a gente sabe muito bem quem é que vai sair ganhando nessa e quem é que vai sair perdendo. Então é muito importante que vocês acompanhem, como eu falei, vou deixar na descrição para vocês dar uma olhada nessa lei, no quantas andas, e vamos torcer para que ela não passe, para que ela não passe e que isso não aconteça, em vez de a gente diminuir as terras indígenas, a gente possa aumentar. Dá uma olhadinha aí nos sites que eu coloquei na descrição. E é isso, tudo de bom pra vocês!